Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela Orquestra Louvores Eternais. Ontem nós, por um lapso, anunciamos atos de louvor, mas é Louvores Eternais, esta orquestra que encanta, canta e encanta através destas músicas inspiradas pela Palavra de Deus. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 19 de outubro,
E eu acredito que vocês devem estar lembrados, estamos ouvindo o Dr. Genário Filho, Dr. Genário Braga Filho, ele é advogado e missionário e esteve trazendo como orador, participando da 19ª Conferência Missionária realizada em nossa igreja. E hoje estaremos ouvindo mais uma mensagem que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração. Aquilo que nós estamos vendo e ouvindo são realmente mensagens muito fortes. Inclusive, eu quero aqui mais uma vez lembrar que muitas dessas citações que ele faz não pode ser trazido ao ar, não pode ser exibida, porque isso compromete a igreja que está lá na janela 1040, sofrendo perseguição, cristãos sendo martirizados, cristãos tendo suas cabeças decepadas, crianças sendo torturadas e mortas por causa do nome de Jesus. Tudo isso a gente evitou exibir e trazer, porque isso, além de serem imagens fortes, compromete a segurança de muitos cristãos que estão dentro dessa janela 1040. Pega uma parte da Ásia, uma parte da Europa. Então, oremos por esta igreja perseguida para que Deus tenha misericórdia daqueles nossos irmãos. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a outra mensagem que foi trazida, que foi transmitida no sábado, isto é, no domingo pela manhã, durante a sua visita e participação desta 19ª Conferência Missionária. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo e querido, queremos aqui, Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, te pedir, Senhor Deus, que Tu fales ao nosso coração, que Tu nos use aqui, ó Pai amado. Essa palavra é para mim também, Senhor Deus, para o meu coração, para a minha vida. Fala a Tua igreja nessa noite, Pai amado, que não seja aqui a voz do homem, que é pecador, que é falho, mas que seja a Tua voz aqui, Senhor Deus, falando ao Teu povo, ao povo que é chamado por Ti, escolhido por Ti, Pai amado, para uma missão que é Tua. Deus amado, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, fala, Senhor Deus, a esta cidade e use essa igreja, Pai amado, para proclamar cada vez mais com autoridade o Teu Evangelho. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muitos aqui de vocês estão nos ajudando, são cooperadores já desta missão para socorrer aquelas pessoas que vocês viram ali. Essa igreja é a primeira igreja aqui de Campina Grande a ser cooperadora da Global Commission Partner, de uma vinda nossa aqui, não lembro o mês, foi abril, foi isso? Nós estivemos aqui em abril e muitos aqui já são cooperadores da missão. E hoje nós continuamos esse trabalho e estamos firmes, levando o Evangelho e sustentando missionários, homens e mulheres de Deus, em países como Iraque, Irã, Afeganistão, Rússia, China e mais de 50 países onde a perseguição aos cristãos é muito grande, onde se você falar que é crente, você morre, tem risco de você ou ser apedrejado ou ter degolado a sua cabeça e tantas outras formas ainda de lhe aniquilar. Mas eu não vou falar hoje da Global. Eu vou aqui, amados, falar um pouquinho sobre como é que a gente tem vivido e principalmente dentro desse texto maravilhoso que nos foi colocado. A colheita é grande, mas os trabalhadores são... Não ouvi. Estão dormindo já? A colheita é grande, mas os trabalhadores são... A
colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu fiquei imaginando o que é que eu poderia trazer para o povo de Deus nessa noite. Eu orei, passei acho que as últimas 2 semanas me preparando para cá, para estar aqui com os irmãos, e eu agradeço imensamente mais uma vez ao pastor Bosco, a Rebeca, por estar aqui com os irmãos. Me alegra muito estar aqui com vocês, porque uma igreja que da primeira vez que vim aqui com meu pai, nós fomos muito bem recebidos, e mandei as fotos para o meu líder lá no Rio de Janeiro, e mandei as fotos para o meu chefe lá nos Estados Unidos, e ele ficou impressionado com a igreja. Naquele culto tinha aqui uma orquestra, e foi lindíssimo aquele culto. E o meu chefe, que é o presidente internacional da missão, ele ficou com aquela inveja santa, queria estar lá, porque ele é louco por isso. E ele viu as fotos que eu mandei, que eu tirei, e ele ficou impressionado com a igreja. E quando eu falei que estava vindo novamente para cá, ele disse: tira fotos lá, registra, e eu pretendo trazê-lo aqui, se for vontade de Deus. Pastor Axel Lanaus é o presidente internacional da Global, é um americano, é um homem de Deus, e espero um dia poder trazê-lo aqui para falar para essa igreja e ele conhecer os irmãos pessoalmente. Mas ele, quando eu estava saindo de Recife, mandei uma mensagem para ele dizendo que estava a caminho, e ele lá orou por mim, pensando no cenário que nós vivemos, como tem sido difícil, né? Os dias, como tem sido difícil os meses, como tem sido difícil aqui no Brasil. Hoje, cada vez mais tem sido complicado você dizer que é crente, dizer que é santo. Hoje você dizer que é salvo é até... Por que você é salvo? Porque só você. Porque você acha que você é salvo. Às vezes acha que é uma vaidade, orgulho. Porque você é melhor do que a gente. Dizer isso, confirmar isso com ousadia é até um insulto muitas vezes. E hoje cada vez tem sido mais complicado no nosso Brasil. O cenário hoje é um cenário que nós olhamos para um lado, para o outro, e vemos cada vez o pecado tomando o cenário de tudo. Corrupção, mentiras, pregações de ódio. Hoje em Recife está havendo uma, como é que chama? Passeata, uma parada gay, não é? Em Recife. Saí de Recife no meio disso. Hoje pela manhã fui em Boa Viagem resolver um negócio e estava a cidade tomada por esse momento que vai acontecer na Avenida Boa Viagem, que é a avenida da Orla de Recife, e estará ocorrendo, já ocorreu na verdade, a parada gay, onde muitos ali estavam reunindo. E eu conversando com uma pessoa que foi me levar no encontro meu hoje pela manhã, e ele disse para mim: hoje você tem que fechar os olhos, porque você vai ver homem com homem, mulher com mulher, hoje é fartura. E o cenário que nós nos encontramos é este, é um cenário de completa iniquidade, de completa imoralidade, de pecado. E no Brasil, você pensa que isso é só no Brasil e não é. E aí você pensa que isso é de hoje, também não é de hoje. Nós formos ver na própria palavra de Deus, nós tínhamos isso, Jesus aniquilou uma cidade por conta disso, Sodoma e Gomorra. Deus destruiu um povo, Deus mandou o dilúvio, porque na época de Noé a iniquidade era tamanha que Deus estava tão
irritado com aquele povo e disse: vou destruir tudo. E por conta do clamor de Noé, Deus poupou a sua família. E isso não é de hoje. A iniquidade, o pecado tem sido grande em nosso meio. Eu tenho passado por uma situação difícil hoje, na minha casa. A minha esposa vinha comigo. Eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos. Minha esposa vinha comigo, ainda bem que ela não veio, porque aí eu vou contar isso. Porque minha esposa tem uma irmã, são 4 irmãs. Minha esposa é gêmea, tem uma irmã gêmea. A minha é mais bonita. A outra não é tanto, mas a minha é mais bonita. O marido dela diz a mesma coisa. O esposo dela é pastor também. Mas eu digo sempre, a minha é mais bonita. Mas minha esposa tem 4 irmãs. A minha esposa chama-se Cristiana. A irmã gêmea dela chama-se Mariana. Amanhã eu boto uma foto da minha esposa aqui. Tem Juliana, que é a do meio, e Catarina, que é a mais velha. Todos estão na igreja. A Juliana, a do meio, foi a que trouxe todas as irmãs para Cristo. Mas eu vou dar um testemunho aqui, vocês vão entender por que eu não vou, porque minha esposa não gostaria de ouvir isso. Porque Juliana, a do meio, ela foi, um certo momento na vida dela, foi disciplinada na igreja e por conta da disciplina saiu da igreja. E se casou com um rapaz que era casado com uma mulher. Ela se uniu a esse homem e ele deixou a mulher por conta dela, e ela casou com ele, e todos na família foi contra esse casamento, obviamente, mas ela tinha se desviado do evangelho. Esse rapaz não era crente, e aí ele, de repente, por uma circunstância, ele convivendo com a família, ele tinha um ódio de crente, mas aí ele se converte, ele entrega a vida a Cristo, reconhece o pecado dele e pede para casar, e aí casa com Juliana, e os dois voltam para a igreja e passam a viver na igreja como marido e mulher, e a família aceita. Mas recentemente a Juliana, mais uma vez, diz que acorda e diz que não ama mais o esposo, e agora já está com outro. E na nossa família, e eu fico para minha esposa e as irmãs dela, e eu digo: olha, eu não aceito isso. Isso para mim é inconcebível. Mais uma vez, ela está cometendo o mesmo pecado. E a família agora, com medo de mais uma vez ela deixar a igreja, não, vamos abraçar ela, nós temos que amar. A palavra é amor, nós temos que amar, temos que abraçar. E eu sou o único hoje na família que sou contra essa relação, e eu digo: eu não aceito isso, e eu não posso aceitar esse relacionamento. E nós temos vivido momentos de meio chacoalhado, tá? O clima entre as irmãs, entre a família, e o pecado tem entrado na nossa casa, tem entrado no seio da nossa casa, tem entrado, não é de agora, nas nossas igrejas. Hoje disciplinar um irmão é cada vez mais difícil. Você hoje chamar um irmão e exortar um irmão pelo seu pecado, hoje cada vez mais difícil. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos irmãos querem ser usados por Deus. Tem muita gente dentro da igreja que quer ser usado por Deus, quer ser um missionário, mas não quer deixar o seu pecado, mas não quer viver uma vida santa, não quer viver uma vida aos pés de Cristo.
só ouve a palavra de Deus aquilo que lhe agrada. E a palavra de Juliana, da minha cunhada, ela estava vivendo um casamento conturbado. A palavra dela era: eu mereço ser feliz. Eu preciso correr atrás da minha felicidade. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós não estamos aqui para ser felizes. Deus não nos chamou para isso. A nossa felicidade é uma consequência da nossa obediência a Cristo. A nossa alegria, a nossa maior satisfação e a nossa felicidade, a real felicidade, é agradar ao nosso Pai. Só quando nós entendemos que agradando a Deus encontraremos a real felicidade, seremos felizes. Só assim, fazendo a vontade do nosso Pai. A Bíblia diz em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro, querido, significa que quando a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno, não sei se você já viu a expressão num túmulo: aqui jaz fulano de tal. Significa que ali está tomado por terra fulano de tal. Aqui foi enterrado, aqui está sepultado fulano de tal, aqui está tomado fulano de tal. O mundo está tomado pelo mal. E o que é ser tomado pelo mal? É um mundo sem Deus. É um mundo sem Deus. Por isso que é tão importante, e aí a gente hoje vê o nosso cenário, e a gente fala dos nossos políticos, a gente vai começar a discutir política, e a gente vai dizer assim: o que é que a gente faz para mudar o nosso Brasil? Votar em pessoas cristãs, a gente tem que votar em crente, a gente tem que orar, a gente tem que fazer a nossa parte, qual é a nossa parte? A gente fala, mas sabe o que é que você e eu podemos fazer para mudar o nosso país? Sabe o que é que você e eu podemos fazer para mudar a nossa nação? É começar a nos comprometer verdadeiramente uma vida aos pés de Cristo de oração. Quantos de vocês têm orado verdadeiramente pelas suas lideranças, pelo seu presidente, pelos seus governantes, pelo seu pastor? Quantos de nós temos dobrado os nossos joelhos e gastado tempo pedindo a Deus misericórdia e clamor pelo nosso povo, pedindo clamor por nossa nação, pedindo clamor, misericórdia por este mundo? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, de Moisés conversando com Deus lá no monte, e Moisés começa a conversar com Deus, e o momento ali é tão bom, e Moisés começa a dizer para Deus: Senhor Deus, eu quero te ver, eu quero ver tua face. E aí Deus diz para Moisés: tudo bem, você quer ver minha face? Tudo bem, eu vou deixar você ver um pouco de mim. E aí Deus começa a conversar com Moisés, e ele pinta um cenário, e aí depois ele começa a escrever os mandamentos, e ele desce. Depois de um tempo, Jesus manda ele descer de novo para ver o povo. Quando Moisés desce, o povo está ali, já fez o quê? Um bezerro de ouro. E aí Moisés fica indignado, e ali se ira com o povo. Depois ele sobe de novo e começa a conversar com Deus novamente.
E aí eu acho tremendo esse diálogo entre Moisés e Deus, porque numa hora Moisés queria trucidar aquele povo. Mas depois Moisés começa a conversar com Deus e dizer assim: ó Deus, não mata eles não. E aí Deus, que tinha já decidido destruir aquele povo, ele diz: tudo bem, então não vou destruir não. E aí, tudo que Moisés começa a pedir a Deus, Deus começa a mudar, por conta dos pedidos de Moisés. E a gente começa a pensar assim: ah, será que Moisés está convencendo a Deus? Não, Moisés não está convencendo a Deus nesse diálogo. O que acontece ali, que eu acho fantástico, é que quando o homem se aproxima de Deus, quando o homem começa a buscar a Deus, a se aproximar do seu Senhor, do Deus verdadeiro, até a nossa oração começa a ser concordada com Ele. E Deus começa a mostrar a Moisés que o que Deus queria de Moisés era aquela oração, era aquele clamor por misericórdia, era aquele clamor por amor, por compaixão, por graça. E quantos de nós abrimos nossa boca para falar da nossa nação, mas pouco fazemos de concreto, com os joelhos no chão, para quem pode resolver o problema? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 4, versículo 4. 2 Coríntios. Diz assim: nos quais o Deus desse século. Você presta atenção aí, que o Deus está em minúsculo. Quem é o Deus desse século? Quem é? Satanás. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.